Olá, turma, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de geografia, mas primeiro eu quero parabenizar vocês pelos resultados nas provas, tá bom? Foram bons resultados, a gente trabalhou na prova todo o capítulo 2 bem extenso, né? Porque a gente trabalhou antes da quarentena e durante também esse momento bem difícil, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram êxito na prova, tá? É, Em relação aos nossos trabalhos, os trabalhos também bem feitos, eu pedi, né, para você enviar ou a foto ou o vídeo, aí ficou a critério do aluno, de cada aluno. Só que agora eu quero falar um pouco para vocês a respeito dos nossos trabalhos futuros, tá? Cada professor, né, vai colocar o seu prazo e as datas, né, de entrega e de recebimento desses trabalhos. Então, prestem bem atenção. Esses trabalhos são referentes a qual atividade? A qual capítulo? Apenas ao capítulo 3, que é o capítulo que a gente está vendo, né, a partir de agora, dando continuidade, mas nós já iniciamos esse capítulo 3. Tá? Então, antes da nossa prova, nós trabalhamos a primeira aula referente ao capítulo, né, que já está na plataforma. Então, você que não assistiu, né, que faltou a aula ou que perdeu, volte lá na plataforma e veja essa aula que foi postada ainda no mês de maio, tá? Antes das nossas provas. Onde é que eu encontro isso? Na plataforma, tá bom? Então, dúvidas referentes aos trabalhos, à composição, né, das notas dos trabalhos avaliativos para a prova, podem perguntar lá mesmo na plataforma ou podem até me ligar, tá bom? Por quê? Porque eu estou usando apenas o WhatsApp pelo computador, né? O WhatsApp web, e aí não tem como eu estar o dia todo conectada. Então, você ligando, a gente já resolve toda alguma questão relacionada a dúvidas, tá? Então, o relevo, as águas e as paisagens terrestres. Essa foi a nossa primeira aula, que já está gravada e já está na plataforma, ó, há muitos dias, há muitos dias. Vocês que já assistiram, ok. Quem não assistiu ainda, volta lá para assistir, tá? Como eu já falei, está no mural. É só você procurar. Agora vamos para os trabalhos. Quais são esses trabalhos? Essa primeira aula eu vou dividir falando dos trabalhos e falando um pouco do nosso conteúdo que a gente vai dar continuidade na aula de amanhã. Quais seriam esses trabalhos? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Isso aqui. Pronto, aqui dá para a gente ver direitinho. Que trabalhos são esses, né? Então vamos lá. Turma do sexto ano, trabalhos de geografia. Como que eu estruturei para vocês não se perderem e para eu também não me perder, né? Já que são muitas turmas, não só do Santa Maria, e aí a gente tem que estar tomando cuidado com isso, tá? Então, todos os trabalhos enviados, eles são anotados, eu anoto direitinho, e quero que vocês anotem também para a gente não perder os prazos, tá bom? Então, todos os trabalhos eu anoto, ó, todos os papeizinhos que eu tenho aqui no fundo, ó, na minha parede, eu anoto tudo que eu recebo, eu anoto meus planejamentos futuros, tudo, tudo, tudo. Então, se a gente tem datas, são muitas datas, muitas disciplinas, é a mesma coisa. Eu tenho muitos alunos e vocês têm muitas disciplinas, então a gente está equiparado. Então, para a gente não se perder, a gente precisa anotar todas as datas, tá bom? Então, vamos lá. Dia 2, hoje, 2 de maio, a gente tem um trabalho que eu já estou passando hoje para você me entregar que dia? No dia 9 de maio. Então, anota aí, ou esse planejamento que eu montei, ele vai estar na plataforma. Inclusive, eu já tinha colocado, mas como a coordenação alterou a relação dos pontos, né, que vão ser apenas 3 pontos para os trabalhos, eu vou excluir o que eu coloquei
na semana passada e vou colocá-lo novamente, tá? Então, como se dá esse primeiro trabalho avaliativo? Você vai criar uma história em quadrinhos sobre o Dia do Meio Ambiente. Que dia é o Dia do Meio Ambiente? Dia 5 de junho, tá? Dia 5 de junho. Hoje a gente está no dia 2, dia 5 é o Dia do Meio Ambiente. Então, e o material? O material ele vai estar disponível na plataforma e também na escola para impressão. Como a gente não está saindo de casa devido à quarentena, né? Tá bem difícil a gente sair. Se você tem impressora em casa, beleza. Se você não tem, aí eu coloco aqui, ó, outra opção. Se você sabe desenhar, aí você vai desenhar numa folha de papel A4, tá? Uma folha de papel A4, mostrando, né, o seu trabalho. Essa folha tem que estar no mesmo formato do exemplo que eu coloco na plataforma em anexo, tá bom? Então, é muito simples esse trabalho, mas que exige paciência, tá? Não é hoje que você vai conseguir terminar, a não ser que você não tenha mais nada para fazer hoje, tá? Nenhuma atividade, nenhum seu lazer, não tenha nada. Aí sim, aí você faz. Mas mesmo assim, eu não vou receber hoje, eu vou receber na data ou próximo à data, tá? Prazo final. Então, o que mais que a gente tem aqui? Você vai criar uma história, né? A história deve ser narrada por você, né? Por você, através de um pequeno vídeo. Ah, tia, eu não quero me expor, eu não gosto de vídeos. Tudo bem, e aí eu coloco também. Ou apenas através de uma foto. Você vai tirar foto e vai pedir para o seu pai ou responsável para transformar em PDF. Como é que eu faço isso? Quando você coloca no Google converter para PDF, aparecem inúmeros sites que fazem isso grátis. Então, não tem por que você não enviar em PDF. Já está lá no e-mail. Novamente, anota aí para você pedir para o seu pai, o responsável, ou também para você conseguir fazer. Converter em PDF. Isso tem lá na plataforma. Converter em PDF. Tá? Plataforma não, perdão. Lá no Google, tá bom? E aí você vai leia com calma esse documento, volte na aula, tá? Porque assim, a gente tira dúvidas dessa forma. Quando eu estou estudando videoaulas para um concurso, por exemplo, eu volto várias vezes naquela aula. Então, por que que você não faz isso também, né? Então, vamos lá. E nas aulas, né, eu explico qual canal que você vai enviar esse trabalho. Apenas pela plataforma, né, através do planejador ou também por e-mail. Este é meu e-mail, tá? Esse trabalho vale um ponto. Nas outras aulas, eu vou explicar quais são os outros trabalhos. Ó. O trabalho 2 e também o trabalho 3, tá? E vou explicar também, ó, cada aula eu vou estar explicando a relação desses trabalhos. Agora, deixa eu só mostrar para vocês quais são os outros trabalhos relacionados. Assim, mais uma coisa. Esse trabalho, ele vai estar onde? Ele vai estar, como eu falei, na plataforma, tá? Que é essa história em quadrinho. Ou, aliás, vai estar na plataforma. Aí você decide se você imprime em casa ou se você desenha, tá? Fica a seu critério, tá bom? Então, vamos lá. O relevo e as águas, as paisagens terrestres. Isso aqui a gente já viu em aulas passadas, como eu falei, antes mesmo da quarentena, tá? Na página 327 do seu livro didático, já iniciamos o capítulo 3, tá? E já debatemos sobre a formação e transformação do relevo terrestre. Já debatemos sobre isso. Então, tá tudo certo. E aí, depois a gente, quando estiver mais pertinho da prova, a gente vai fazer uma revisão, tá? Vamos fazer uma revisão para a gente fixar melhor o conteúdo. E é através não só da revisão, por quê? Porque, como a gente sabe, o lúdico, ele faz com que você entenda melhor o conteúdo. Porque, sexto ano, trabalhar com formas lúdicas puxa o aluno, né? Faz com que o aluno tenha melhor entendimento daquele conteúdo. Então, a gente vai trabalhar muito com essas questões lúdicas, tá? Vamos lá.
dando continuidade aqui. Vimos também essas formas de relevo, e nós vamos ver muito ainda. Mas na aula de hoje, a gente vai iniciar, e vamos terminar amanhã, os tipos de rocha. Hoje não vai vai alguma atividade para casa, eu vou já dizer qual é a página, tá? Mas eu quero que a gente entenda, né, quais são esses tipos de rocha. O que são rochas, tá? E aí é um trabalho mais lá à frente que eu vou passar também para vocês, tá? Então, deixa eu só dar o zoom aqui. Vamos lá. Aquele negócio que a gente chama de pedra, não é pedra, é uma rocha, tá bom? Então, para geografia, tipos de rocha. As rochas, né, elas são de diversos tipos e em diversos lugares na superfície você encontra rochas diferenciadas, tá? Não chame mais de pedra, chame de rocha, tá bom? Então, tipos de rocha. A superfície terrestre, ela é constituída de diferentes tipos de rocha, tá? Então, como é? As rochas, elas são compostas por minerais de características distintas e se diferenciam umas das outras pelo tipo de minério ou minerais que as constituem. Ó, esse quadrinho aqui, que eu tenho aqui comigo, ele é, ó o nome dele, Minérios do Brasil. Minérios do Brasil. Eu tenho vários tipos. Em outra aula eu vou mostrar para vocês com calma de minérios aqui no Brasil, ó. Vários tipos. A gente vai falar disso depois, tá? Esse quadrinho eu comprei lá em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, quando eu fui a um passeio em 2015, tá? Minas Gerais tem muito minério, como o nome já diz, minas de minérios, né? Minérios de ferro, de cobre, lá no estado. Por isso que tem muitas mineradoras. Então, aquele tipo de rocha ou minério, ele é muito utilizado na construção civil e também é vendido, né, para indústrias. Por exemplo, como cobre, né, como minério de ferro, que é transformado em aço, onde o Brasil é hoje o maior vendedor, né, de minério de ferro lá para a China, tá bom? Olha como o Brasil é rico em minérios, tá? Para ser a nível mundial o maior vendedor de minério de ferro, certo? E esse minério de ferro a gente vai ver depois algum mapa que mostra de onde é que ele é extraído, tá? Lá na Serra dos Carajás, lá no estado do Pará. Então, mas isso não vem ao caso no momento. Então, nós podemos encontrar três tipos de rocha. Quais são esses três tipos de rocha? Rochas ígneas, rochas magmáticas, tá aqui, e rochas, as rochas ígneas, né, também pode ser chamada de magmática, metamórfica e rochas sedimentares, tá bom? Anotem no caderno, por favor, o nome desses três. Ah, já tem no livro, mas quando a gente anota, a gente fixa melhor o conteúdo. Então, estejam sempre, durante as aulas de geografia, com o caderno do lado, fazendo essas anotações. Tá? Então, rochas ígneas, a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Cada um desses tipos de rocha. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Mas antes da gente ver na aula de amanhã, eu já quero passar para vocês a atividade, uma questão para a gente discutir amanhã. Antes de eu explicar essa parte do conteúdo, vocês vão ler para responder as questões, tá? E amanhã a gente vê isso novamente. Deixa eu só aqui. Para a gente responder, porque fica melhor vocês respondendo hoje na página 332. Pronto. 332. Quais são as questões que vocês vão responder amanhã para a prova? Então, hoje, se dediquem a esse trabalho sobre o Dia do Meio Ambiente, que eu já coloquei, vou colocar na plataforma, tá?
já havia colocado, mas eu vou excluir e colocá-lo depois das alterações da coordenação. E aí você vai responder apenas, tá? Apenas essa questão de número 1, que a gente corrigir na aula de amanhã. Você vai relacionar os tipos de rocha, né, e os processos de formação que as originam, né? Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, tá? Você vai associar a cada uma delas, tá bom? Veja com calma para a gente continuar na aula de amanhã. Agora eu vou encerrar a nossa aula e a gente continua debatendo, né, a respeito do conteúdo amanhã. Então, tenham todos um bom dia, bons estudos e até a nossa próxima aula.